Brasil está de volta. O Brasil está de volta e por aqui a nossa pauta é a reconstrução. Dia após dia, mostramos um país que planta respeito e cuidado para acolher desenvolvimento, sustentabilidade e justiça social. Estamos sempre nos reinventando para estar cada vez mais perto dos brasileiros e das brasileiras. Daquelas que votam, das que se candidatam e das eleitas. Daqueles que constroem o Brasil de hoje e dos que sonham o Brasil de amanhã. Estamos presentes nos momentos de luto e nos momentos de luta. Nunca esquecendo o nosso compromisso com a verdade e com a esperança. De um Brasil com oportunidade para todos e todas. Um Brasil gigante. Um Brasil com a cara do povo. Para quem já é de casa, siga em sintonia com a gente. E para você, que ainda não é, muito prazer. Fazemos parte da Rede PT de Comunicação. Somos a TV PT. Aqui brilha uma estrela. Olá, hoje é quinta-feira, 1º de maio de 2025 e você vai ver nessa edição do Jornal PT Brasil. Um programa especial dedicado ao Dia do Trabalhador e da Trabalhadora, com reportagens sobre os avanços do governo na defesa dos direitos da classe trabalhadora, a atuação do Partido dos Trabalhadores e uma mensagem do presidente nacional do PT, senador Humberto Costa, em homenagem a esse dia. O Dia do Trabalhador é uma data de grande importância tanto para os trabalhadores como para a sociedade em geral. Esta data celebra as conquistas históricas da classe trabalhadora e serve como um lembrete da luta por melhores condições de trabalho, direitos e dignidade. É também um momento para refletir sobre os desafios e oportunidades que os trabalhadores enfrentam em um mundo que está em constante mudança. A história do Dia do Trabalhador se iniciou no século XIX, quando operários de diversos países começaram a se organizar para exigir melhores condições de vida. Em 1º de maio de 1886, milhares de trabalhadores nos Estados Unidos iniciaram greves e manifestações para reivindicar a jornada de trabalho de 8 horas diárias. O dia 1º de maio é considerado um feriado nacional aqui no Brasil desde a sua instituição oficial em 1925. Nessa data, a maioria das empresas e órgãos públicos interrompem as atividades, permitindo que os trabalhadores possam ter um momento de descanso e reflexão sobre a importância de seus direitos. Olha, o trabalho é importante para todos, né? Acredito que todos devem ter uma oportunidade e sem os trabalhadores a gente não tem limpeza nas ruas, saneamento básico, as segurança, né? Eu acho que cada função é muito importante, desde quem passa recolhendo os lixos na rua até o nosso presidente. Assim, eu vejo que tem sido, sim, um governo bem sério, visando sempre os trabalhadores, né, os direitos dos trabalhadores. Eu sou assessora jurídica, né, trabalho diretamente com análise de processos, né, da entrada nas ações, né, é essencial, principalmente para nós mulheres, né, estar inserida no mercado de trabalho hoje em dia. E para tantas mulheres que são o arrimo de família ou o carro-chefe de família, né, as mães solos, é essencialmente necessário. Atualmente, de acordo com o IBGE, o Brasil bateu um novo recorde, superando 102 milhões de trabalhadores no país. No setor privado, houve recordes tanto no número de empregados com carteira quanto dos que trabalham sem carteira assinada.
são mais de 51 milhões de pessoas que atualmente exercem funções no setor privado. O comércio é uma das atividades com maior crescimento em ocupações em postos de trabalho. Só no primeiro trimestre deste ano, cresceu 1,9%, somando um total de mais de 360 mil novas pessoas trabalhando. No setor público, o recorde foi puxado pelos servidores públicos com e sem carteira de trabalho assinada, que também atingiram seus maiores contingentes na série histórica da PNAD contínua. O número de servidores públicos sem carteira cresceu 7,4% na comparação trimestral, o equivalente a mais de 227 mil pessoas no período. E um outro setor de grande expansão e crescimento é o setor da indústria, que é um dos responsáveis pela geração de novos empregos no país. Parte dessa inclusão no mercado de trabalho se dá ao público jovem, que além de aprender a trabalhar desde cedo, contribui para a renda familiar. O ministro do Trabalho, Luiz Marinho, faz um balanço positivo e diz que esse é um dos momentos mais importantes na geração de novos empregos no país. E isso se dá pelas ações do presidente Lula, que não mede esforços para que o país possa avançar. Vivemos um momento muito importante nas relações de trabalho no nosso país. Você sabe que geramos durante 2023 até fevereiro deste ano mais de 3.700.000 novos empregos. Janeiro e fevereiro deste ano, mais de 570 mil novos empregos e destacando o papel do emprego na indústria, dando demonstração que as políticas públicas do presidente Lula na reindustrialização, a indústria volta a ocupar um cenário muito importante na geração de emprego e renda do nosso país, porque é emprego de qualidade, emprego de mais longa duração, melhorando o ambiente de relações do trabalho do país, gerando políticas públicas importantes, como igualdade salarial entre homens e mulheres, o programa Aprendiz, que vem crescendo, hoje temos 637 mil aprendizes no país e queremos crescer ainda mais, né, a partir de um projeto de lei que está tramitando no Congresso de readequação de novo desta lei, podendo aí em pouco tempo, 2, 3 anos, chegar a 1 milhão de aprendizes no Brasil. Tudo políticas que o presidente Lula nos orienta para levar melhores condições de vida a todos os trabalhadores e trabalhadoras. A isenção do imposto de renda de até agora de até 2 salários mínimos, mas se o Congresso aprovar a partir de janeiro até R$5.000 isenção do imposto de renda, isso leva a um crescimento do poder de compra dos salários de baixo para cima. A política de qualificação, de capacitação que o nosso governo, orientado pelo presidente Lula, tem empreendido no país, gerando condições também de melhor empregabilidade. Hoje, temos o maior estoque de empregos com carteira assinada no Brasil. Mais de 47 milhões de trabalhadores e trabalhadoras com carteira assinada, registrada, bonitinho. E uma massa de ocupados de 103 milhões de brasileiros e brasileiras. Você bota 47 milhões mais 12 milhões de servidores, a outra diferença é da economia informal, aí dá uma massa de ocupados, ou seja, o mercado de trabalho brasileiro vive um bom momento. O ministro destaca ainda que há muitos desafios pela frente. Os investimentos na educação no trabalho, o apoio no processo de representação dos sindicatos que foram atacados no governo anterior são parte do processo de reconstrução e a volta por cima nas melhorias para o trabalhador e trabalhadora brasileiros. Vocês acompanham todo o debate do papel da terceirização exacerbada que leva ao trabalho degradante, ao trabalho em condições de análogo à escravidão, à pejotização. Tudo isso é um problema que nós teremos que enfrentar, portanto, são desafios. E desafios também de melhorar a nossa educação ao trabalho, melhorar um processo de representação dos sindicatos que também foram atacados nesse período recente, que nosso desafio é, de novo, restituir direitos, restituir condições de luta e de trabalho dos nossos sindicatos espalhados pelo Brasil afora. O sindicato é uma ferramenta importante de representação para melhorar a vida de trabalhadores e trabalhadoras. Portanto, quero aqui deixar o meu abraço a todos os trabalhadores brasileiros do nosso país. Lembrando que o mais recente
nós instituímos 2 direitos importantes. Aqueles 12 milhões e 200 mil trabalhadores que tinham seu fundo de garantia retido a partir do saque aniversário do fundo de garantia, liberamos aí 12 bilhões, 6 bilhões já pago em março, os outros 6 bilhões para ser pago agora em junho. E o crédito do trabalhador, dando a você, trabalhador e trabalhadora, o direito de ter acesso a um crédito que muita gente não tinha, mas dando o direito também de quem eventualmente tinha um crédito muito caro, reduzir. Há exemplos aí que tem trabalhadores substituindo isso, reduzindo para mais da metade a parcela que pagavam, ou seja, o crédito do trabalhador e trabalhadora. Aproveitem bem. Quero desejar um feliz Dia Internacional Trabalhadores e Trabalhadoras a todos os trabalhadores e trabalhadoras do nosso país. Forte abraço. O deputado federal Vicentinho, do PT de São Paulo, um dos pioneiros na luta de melhorias para os trabalhadores, destaca a importância da data no Brasil. Lhes saúdo neste 1º de maio. Em primeiro lugar, lembrando dos nossos mártires. Perderam a vida, que foram torturados, que perderam empregos, que foram humilhados, excluídos, para garantir as conquistas que nós temos hoje. Obrigado. Gratidão eterna aos da nossa classe que jamais baixaram a cabeça. Segundo, lembrar das conquistas obtidas agora com o nosso presidente Lula. Pleno emprego, negociações coletivas, respeito ao movimento sindical e ao movimento popular, imposto zero para quem ganha até R$5.000, a luta pelo Estado democrático de direito. E por isso o nosso grito neste 1º de maio é também não à anistia. Anistia significa perdoar. E nós vamos perdoar quem organizou, praticou, ameaçou a vida do presidente Lula, do Alexandre de Moraes, do vice-presidente da República, quebrou o patrimônio público, ameaçou a volta da ditadura. Jamais. Vamos gritar: anistia não. E vamos lutar pela redução da jornada de trabalho, fortalecer essa luta. Redução da jornada de trabalho sem redução do salário, fim da jornada 6x1. Enfim, vamos dar as mãos. E eu e meus colegas deputados e deputadas e o meu Partido dos Trabalhadores estaremos sempre com vocês. Um abraço. Viva o 1º de maio. Viva a classe trabalhadora. Viva a nossa luta. Comece suas manhãs com mais informação no Café PT. Os assuntos mais importantes para o dia a dia do trabalhador e da trabalhadora brasileiros, debatidos com lideranças do PT e do governo Lula. Já preparou o seu café? Então chega com a gente, porque o Café PT começa agora. Assista a programas inéditos toda segunda, quarta e sexta, às 9 da manhã. Ou confira a reapresentação logo após a reprise do jornal PT Brasil. TV PT. Aqui brilha uma estrela. Se liga no programa que está agitando a TV PT. Pode tremer! O videocast para a juventude que gosta de política e para quem acha que não gosta também. Toda quinta-feira, às 18 horas, com reprise às terças no mesmo horário. Assista pelo canal do PT no YouTube, PT Sat, canal 1313, Rádio PT ou nas plataformas de streaming da Rádio PT. Não dá pra perder, né? Olá para você que acompanha o Jornal PT Brasil. Agora a gente vai conversar com o deputado federal José Guimarães, que é líder do governo na Câmara, sobre o Dia do Trabalhador e da Trabalhadora. Deputado, primeiramente, muito obrigado por nos receber aqui no Gabinete da Liderança. Vamos falar um pouquinho sobre as conquistas, as principais conquistas, especificamente durante esse atual mandato do presidente Lula. Quais são essas principais conquistas para a classe trabalhadora que o senhor destaca? E esse 1º de maio
é muito forte, porque ele tem um significado diferente. Porque é um 1º de maio que nós temos que sempre lembrar e relembrar a história de resistência e luta da classe trabalhadora mundial e brasileira, mas é também um 1º de maio para nós comemorarmos as enormes conquistas. Um dado importante para a classe trabalhadora brasileira. O Brasil tem, nos últimos governos do presidente Lula, e nesses 2 anos e meio do governo do presidente Lula, teve o menor índice de desemprego da sua história. O salário mínimo, que nós temos que comemorar muito nesse 1º de maio, esse ano, foi para 1.518. O poder de compra da classe trabalhadora brasileira tem aumentado bastante. E além, evidentemente, dos programas sociais, a geração de emprego, hoje nós temos o menor índice de desemprego, portanto, o 1º de maio que nós temos que comemorar. E temos, evidentemente, que ampliar a luta, né? Ampliar a luta, o compromisso nosso com a democracia, ao fim da escala 6x1, que é uma bandeira que nós temos que empreendê-la aqui dentro e botar ela para funcionar e votar a matéria que está tramitando aqui, né? São todos temas que, evidentemente, se nós estivermos unidos nas ruas e no parlamento, a gente tem grandes conquistas. A expectativa de crescimento do salário mínimo para o ano que vem é de 1.630, então é isso, deputado? 1.630. A novidade que nós temos que comemorar é que está havendo uma recomposição do poder de compra e, ao mesmo tempo, aumento real do salário acima da inflação. Esse 1º de maio tem que ser o 1º de maio de muita luta, de muita resistência, mas também de muita alegria. Vamos comemorar junto o que nós temos feito pelo Brasil e pela classe trabalhadora brasileira. Deputado, o PT ele completou agora 45 anos, né? 4 décadas e meia também de luta. Como avaliar essas 4 décadas de luta na construção também da representação dos trabalhadores na política, passando aí também pelas greves históricas, né, do ABC e chegando até a presidência da República? Veja bem, o PT, já fizeram de tudo para acabar com o PT e já disseram tudo para o PT. Foi a organização partidária de esquerda mais perseguida, mais violentada pelos nossos adversários, pelos capitalistas da extrema-direita, né? O PT definitivamente é uma força política nacional. Ele representa milhões e milhões, porque o PT ele tem 2 coisas que nenhum outro partido tem: base social, presença na vida cotidiana do Brasil, das pessoas, do trabalhador, trabalhadora. É o partido que tem o melhor índice de aceitação e preferência partidária no Brasil. Portanto, o PT tem essa raiz, em primeiro lugar, presença social na vida do Brasil e, evidentemente, presença na institucionalidade, nas câmaras municipais, nas assembleias, no Congresso Nacional, nos governos e, evidentemente, na presidência da República. É um fato inédito na história republicana brasileira. Nunca um presidente foi eleito 3 vezes. Nós elegemos o Lula, reelegemos o Lula, elegemos a Dilma, reelegemos a Dilma, cassaram a Dilma injustamente e voltamos agora, depois de todo o processo de perseguição que fizeram contra o PT, com o Lula presidente do Brasil. Não é pouca coisa. É definitivamente um partido que veio para ficar. E ninguém acaba, com essas 2 estrelas, essa estrela maior e a estrela que está no nosso peito, que é a estrela vermelha do Partido dos Trabalhadores. Deputado, durante esses 45 anos o mercado de trabalho também mudou bastante, né? Vem mudando, acompanhando aí as transformações da sociedade, mas ainda há muito o que fazer também, né? Para acabar, inclusive, com a precarização e a falta de valorização do trabalho. Como o PT tem se preocupado com isso? De que forma que os parlamentares têm atuado também em relação à precarização do trabalho? Nós temos, evidentemente, o governo faz uma ação, enquanto governo, muito para acabar com o trabalho análogo, né? Que isso, nessa semana, nós vimos exemplos de que pessoas foram resgatadas. Há um processo de precarização ainda muito grande. Nem sempre o trabalhador que tem carteira assinada tem uma vida com dignidade, para ser além do salário. Por isso que nós temos que jogar todas as nossas fichas no fim da escala 6x1, porque é uma questão de dignidade, da pessoa ter um mínimo de lazer com sua família, enfim. Então, isso tudo faz parte da nossa agenda, e a agenda do PT e a agenda do governo. Por exemplo, agora nós estamos tentando mobilizar o país para fazer uma coisa que é fundamental, a isenção do imposto de renda, porque a classe trabalhadora não é só o assalariado, né? Porque nós temos o trabalhador desempregado,
que está desempregado e que é beneficiário dos programas sociais do nosso governo, tem um trabalhador assalariado do salário mínimo, e tem um servidor público da sociedade como um todo. E a nossa ideia do presidente Lula, que mandou para a Câmara aqui, a isenção da tabela do imposto de renda para quem ganha até R$5.000, é um primeiro passo para taxar o andar de cima, tirar um pouco de quem tem tudo e dar um pouco para quem muitas vezes não tem nada. Portanto, é esse processo permanente de diálogo, de construção, de luta, de resistência. Eu definitivamente eu tenho um carinho e uma devoção pelo PT muito grande, faz parte da minha vida. E a escala 6 por 1 que o senhor acabou de citar também, qual a expectativa, deputado? É uma proposta que originalmente começou por um parlamentar do PT, né? E que segue agora em debate na Câmara. O que a população, né, o que a classe trabalhadora pode esperar também da escala 6 por 1? Primeiro que essa proposta, o pai dela é o PT e o PSOL. São 2 deputados das 2 legendas que apresentaram essa proposta, uma lá atrás e a outra agora mais recentemente. Nós temos que mobilizar o país. Começou a mobilização grande, parou um pouco, nós temos que retomar, porque se não tiver mobilização, a matéria não será votada aqui. Porque eu aprendi uma coisa, aqui só vai meio que na mobilização. Afora as matérias que são discutidas do governo com o Congresso, mas tem muitas matérias e pautas da sociedade que nós temos que discutir. Projetos, às vezes, que atingem um setor. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui. Eu apresentei um projeto que precisa concluir a votação do Senado, da fibromialgia. Olha só, uma coisa tão simples que mas é uma coisa de grande impacto nas pessoas que são acometidas dessa doença que o SUS não banca, não financia. Os autistas, as famílias autistas também, que vivem em situação muitas vezes degradante, porque não tem sequer o acolhimento dos municípios, né? As mães atípicas. Nós temos grandes questões nacional, com as questões de salário, né, dos programas como Bolsa Família, do pé de meia, da isenção do imposto de renda, da PEC da segurança, mas nós temos que cuidar também do pequeno, daqueles os chamados invisíveis da sociedade. É por isso que, se você analisar aqui, eu estava vendo aqui, um balanço das ações, o Brasil dando a volta por cima. Esse livro aqui, esse caderno, ele expõe tudo aquilo que nós fizemos nesses 2 anos. Não é pouca coisa, né? E vamos seguir avançando, porque o Brasil definitivamente está sendo reconstruído, e eu aposto muito que a classe trabalhadora será a grande beneficiária de todas essas conquistas. Nesse Dia do Trabalhador, qual é a mensagem que o senhor deixa para a classe trabalhadora que acompanha, nesse momento, o Jornal PT Brasil? Esperança, fé no Brasil, no governo do presidente Lula e, sobretudo, nos preparando bem, PT e nossas forças de esquerda no Brasil, para termos em 2026, mais uma vez, derrotarmos a extrema-direita, os filhotes do Bolsonaro, ou ele ou quem ele indicar. A extrema-direita não pode ampliar suas forças hoje. Ela está muito organizada e nós precisamos derrotá-la. Por isso, nós temos que ter cada vez mais, 1º de maio, para a gente dizer em alto e bom som, avançar nas conquistas, consolidar as nossas propostas, votá-las, mas, ao mesmo tempo, preparar o nosso partido para a grande disputa de 2026, que é a reeleição do Lula e derrota do bolsonarismo no Brasil. Perfeito, deputado. Muito obrigado, mais uma vez, por nos receber aqui. E estamos à disposição aí para outras entrevistas, falar sobre outros assuntos também. Muito obrigado. Fé no Brasil, esperança cada vez mais na nossa imensa nação. Meus amigos e minhas amigas, neste Dia do Trabalhador, eu quero falar diretamente a vocês que constroem o Brasil com suas mãos, com sua dedicação e com seus sonhos. Eu tenho muito orgulho de dizer, o Brasil está sim dando a volta por cima. E isso não é obra do acaso. É fruto do governo do presidente Lula, que acredita nos trabalhadores e trabalha para eles todos os dias. Fechamos 2024 com 103,8 milhões de pessoas ocupadas no nosso país. Esse é o maior contingente desde 2012. O índice de desemprego ficou em 6,2%, um dos menores da série histórica do IBGE. Em 2024, conquistamos a maior redução da desigualdade social dos últimos anos. A renda dos mais pobres cresceu 10,7%, um ritmo muito maior do que o dos países mais ricos. Isso é justiça social acontecendo de verdade.
Mais do que números, são vidas transformadas. São mulheres, homens, negros, nordestinos e trabalhadores que antes inviabilizados, agora ocupam espaço no mercado de trabalho. Com direitos assegurados, no governo do presidente Lula, vislumbram oportunidades e prosperidade para as suas famílias. E como conseguimos isso? Com uma combinação inteligente de políticas públicas, crescimento do emprego formal, qualificação profissional e o fortalecimento do Bolsa Família, que agora protege quem consegue trabalho sem que precise abrir mão do auxílio. Só neste último ano, mais de 75% das vagas no mercado formal foram preenchidas por beneficiários do Bolsa Família. Isso é inclusão real. E tem mais, o Nordeste, a nossa terra de gente trabalhadora, liderou o crescimento da renda do trabalho com um salto de 13%. Cada real investido na redução da pobreza volta multiplicado para a nossa economia. Como sempre diz o presidente Lula, incluir o pobre no orçamento não é problema, é a solução. No Dia do Trabalhador, queremos reafirmar: ainda há muito a fazer, mas nós provamos que é possível crescer, distribuindo renda, gerando emprego com responsabilidade e construindo um país mais justo para todos. O Brasil que estamos construindo é um país de cabeça erguida, que olha nos olhos do seu povo e diz: você não está só. A luta continua e vamos juntos avançar ainda mais. Viva o 1º de maio, viva os trabalhadores e as trabalhadoras do Brasil. O Jornal PT Brasil de hoje termina agora. Obrigado pela sua companhia. Um ótimo feriado para você. Eu te espero amanhã no mesmo horário. Continue com a gente pelas redes. Tchau.